Estamos chegando até você com o nosso culto. Nos alegramos porque você está nos acompanhando. Nos alegramos porque podemos chegar até você aí na sua casa. O nosso desejo é que você esteja bem. Você com a sua família, queremos saudar a você com a palavra do Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 18, que diz assim: Jesus Cristo diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus não nos deixa sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Por quê? Porque Jesus promete a sua companhia para com cada um de nós. E assim, na companhia de Jesus, nós queremos celebrar esse nosso culto. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estejamos na companhia deste nosso melhor amigo, que é o Senhor Jesus. Palavra de Deus no Salmo de número 32, dos versículos de 1 até 5, ela nos diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, diz o salmista. O Salmo de número 32 é um salmo de bem-aventurança para quem recebe o perdão de Deus. Convido você a também confessar em oração os seus pecados diante de Deus. Oremos. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos porque podemos receber de ti o pleno perdão. Por isso também confessamos diante de ti os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações. Olha para nós com a tua grande misericórdia e assim nos sentimos renovados pelo teu perdão. Assim, agradecidos pelo teu perdão que restaura, pelo teu perdão que liberta, nós queremos nos humilhar diante de ti, reconhecendo que como seres humanos nos distanciamos de ti. Aceita, Senhor, agora a nossa oração, quando a ti confessamos o nosso pecado. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos ouvir a canção Enquanto Eu Calei.
A palavra de Deus que quer nos orientar para a nossa reflexão de hoje, nós tiramos do livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, os versículos de 6 até 10. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. E então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. E depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. E então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles. E estes homens então disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus, que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês ouviram subir. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e também a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês neste momento. O nosso tema hoje é: nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. E essa é a grande promessa de Jesus para todos nós. Nesses tempos de isolamento, nesses tempos em que, com certeza, a solidão já fez parte do nosso dia a dia em algum momento ou em vários momentos, nós temos a promessa de Jesus de que nós não estamos sozinhos. Mas por que essa promessa de Jesus? E aí é importante lembrarmos esse texto bíblico de Atos dos Apóstolos no capítulo 1. Queremos antes, porém, lembrar que na última quinta-feira foi o dia da ascensão de Jesus. Muitos conhecem a palavra em alemão, Himmelfahrt. E a ascensão de Jesus aconteceu justamente 40 dias depois da sua ressurreição, depois da Páscoa. E daqui a uma semana, um pouco mais de uma semana, nós vamos celebrar o Pentecostes. 40 dias depois da Páscoa, a Ascensão, e 50 dias depois da Páscoa, o Pentecostes. E na Ascensão de Jesus, veio justamente essa promessa de Jesus para os discípulos de que eles não iriam ficar sozinhos. Jesus estava deixando este mundo de forma física, de forma presencial. Ele apareceu para os discípulos diversas vezes depois da sua ressurreição. Mas a última vez que ele apareceu aos discípulos, ele disse: eu vou embora. Eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos, que foi o texto bíblico que nós iniciamos o culto de hoje. E nesta promessa de Jesus de não deixar os seus discípulos sozinhos, ele disse assim: olha, eu vou embora, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador. E junto com esta promessa, também tem a certeza de que Jesus não iria, como já disse, abandonar estes discípulos. E este Espírito Santo de Deus, então, veio sobre os discípulos no capítulo seguinte, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Nós, então, temos a vinda do Espírito Santo e no próximo culto vamos meditar, então, um pouco mais sobre essa questão. Mas assim como Jesus prometeu aos discípulos,
Ele também promete a todos nós que nós não estamos sozinhos. Aí a promessa de Jesus, ela também estava acompanhada por uma ordem. Não saiam da cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então vocês receberão poder. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Na verdade, você e eu, nós precisamos desse poder. Não podemos viver uma vida digna de Deus sem este poder de Deus. Nós não podemos honrar a Deus dentro da nossa casa, no nosso trabalho, sem este poder. Nós não podemos pregar o Evangelho sem este poder do Espírito Santo. A obra de Deus não se faz com a força dos nossos braços. A obra de Deus não se faz com a força do poder econômico. O poder de Deus não se produz, não se faz com a questão do poder político. Nem mesmo com o poder da igreja, com o poder eclesiástico, poderíamos dizer assim. Mas o poder de Deus se revela pela ação do Espírito Santo. Já para o profeta Zacarias, Deus disse: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas talvez então venha a pergunta, mas poder para quê? Poder para quê? Não é aquele poder para dominar, como muitas pessoas dominam umas sobre as outras. Mas, em primeiro lugar, poder para sair do isolamento e para ir para a ação missionária. E uma das questões importantes quando nós falamos em missão, a igreja não subsiste sem fazer missão. A igreja que não faz missão sofre missão. A igreja que não prega adiante o Evangelho está com os dias contados. Por isso que aqueles discípulos, quando eles estavam isolados, não por causa de uma pandemia, mas porque eles estavam com medo, porque Jesus estava prestes a deixá-los, e eles então estavam com medo, já ficaram isolados por praticamente 40 dias, com medo dos judeus de também serem mortos, assim como Jesus foi morto. Então Jesus vem e traz esta promessa de que o poder viria sobre eles para sair do isolamento, para ir para a ação missionária. E justamente esta ação missionária é o nosso desafio como igreja também hoje. Vejam que o texto bíblico diz: eles estavam em Jerusalém. Então vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. É como se a gente dissesse assim: olha, vocês vão ser minhas testemunhas em São Bento, em Santa Catarina, no Paraná e no mundo inteiro. Por quê? Era a cidade de Jerusalém, era o estado da Judeia e era o estado da Samaria, o primeiro estado ao norte, e depois para o mundo todo. Então este poder que Jesus promete que eles vão receber é um poder para testemunhar, para falar da salvação, para que as pessoas que estejam nas trevas também possam experimentar a luz de Jesus. Hoje nós ainda estamos dizendo: fique em casa, se proteja, não se exponha em demasia por causa da pandemia. Mas o desafio de Jesus é para sair. Parece que hoje nós estamos fazendo o contrário, né? Há poucos dias o nosso pastor sinodal disse assim: olha, nós sempre estamos chamando as pessoas para virem para a igreja, para ir para a igreja. Agora a gente está dizendo: fique em casa. É contraditório à ordem de Jesus, mas é uma questão momentânea, nós sabemos. Por isso nós, ao ficarmos em casa, estamos com certeza também ansiosos para voltarmos à rotina normal. Certamente você está com saudade de ir à igreja, de frequentar os cultos. Há poucos dias atrás, eu encontrei algumas pessoas na rua e me perguntaram: sim, pastor, quando é que nós vamos retornar aos nossos cultos presenciais?
Vamos aguardar. Daqui uns dias, esperamos que tudo volte ao normal. Nossa igreja determinou que ainda nós vamos ter os cultos não presenciais até o dia 31 de maio. E esperamos que depois a gente possa voltar gradativamente ao normal. Portanto, agora é tempo de nós nos protegermos e não deixar esmorecer a nossa fé. Por isso nós também chegamos até você na sua casa com os nossos cultos. E que bom que você tem essa oportunidade. E não perca, divulgue, diga, passe adiante aquilo que você também está ouvindo. Compartilhe com outras pessoas. Então, a primeira pergunta, o poder para quê? Poder para sair do isolamento e agir de forma missionária. Ou seja, nós também precisamos muitas vezes sair do nosso próprio isolamento, do nosso próprio eu, e deixarmos Jesus transformar a nossa vida. Uma segunda questão, talvez poderíamos continuar perguntando: poder para quê? Poder para perdoar. Sim, exatamente, poder para perdoar. Interessante, né? Interessante que a gente pode interpretar esse texto da seguinte maneira: os judeus não se davam com os samaritanos. Eram vizinhos. E não se davam, não bebiam água no próprio copo, eles não conversavam uns com os outros. Eram inimigos históricos. A gente pode inclusive lembrar, João capítulo 4, a história de Jesus com a mulher samaritana. Jesus foi ao encontro daquela mulher, que não era, em princípio, vamos colocar isso um pouco entre aspas, da sua raça. Quando no passado, muitas vezes, pessoas de raças diferentes nem eram respeitadas. E ali, entre os judeus e os samaritanos, eram questões religiosas, questões culturais em algumas situações. E os judeus, então, não se davam com os samaritanos. Mas a ordem de Jesus foi: vocês vão receber poder e vocês vão sair de Jerusalém, da Judeia, e vão precisar passar pela Samaria. Ou seja, vocês vão precisar passar no lugar onde estão aquelas pessoas que vocês não gostam, as pessoas que vocês não se dão, que de repente vocês estão brigados. Por isso, Jesus dá o poder àqueles discípulos, dá poder para sim, para perdoar. E talvez você também, nesse momento, precise perdoar alguém. Talvez você esteja magoado com alguém. Talvez você precise chegar e também sair aí do seu lugar, de repente dar uma ligada, mandar uma mensagem, pedir perdão para alguém. Porque o perdão, quantas e quantas vezes ele nos limita. Ele limita as nossas ações. Então Jesus diz: olha, entre outras palavras, eu estou dando poder para vocês perdoarem. Porque o perdão, ele quebra muros de desavenças. O perdão, ele nos liberta das nossas próprias limitações. E quando o Espírito Santo enche a sua vida, ele também deixa você olhar para o seu próximo como alguém que você, de repente, um dia queria massacrar, mas agora não. O perdão vem para que você possa amar e levar também a esperança do Evangelho às outras pessoas. Quantas feridas muitas vezes estão abertas, quantas mágoas, quantos abismos que separam as pessoas. Talvez você que esteja nos assistindo agora, esteja então, como eu disse há pouco, magoado com alguém, torcendo para que aquela outra pessoa, de repente, se estraçalhe por aí, se arrebente, sofra. Quero que você sofra. Nós não temos esse poder para perdoar, nós pessoalmente, mas Jesus tem. Por isso precisamos do poder do Espírito Santo. Perdoe, porque o perdão, ele nos liberta. E a terceira e última questão que eu quero olhar com você, de novo perguntando, mas afinal de contas, por que os discípulos receberam poder? Receberam poder para ter coragem para testemunhar. Coragem para testemunhar. Eu lembro que quando eu era estudante na escola, eu estava no primeiro ano do ensino médio, e foi justamente aquele momento em que eu tive clareza da palavra de Deus. E sabe o que eu fazia? Eu pegava folhetos evangelísticos que tinha na minha comunidade, no meu grupo de jovens, e eu levava na escola
distribuía estes folhetos para professores, para colegas, e aí o pessoal tirava sarro de mim. Nestor, você virou um crentão? Digo, não, eu não virei crentão, eu apenas tive a certeza do perdão de Deus para a minha vida. Eu sempre fui, desde menino, muito tímido, ainda às vezes me considero tímido. E eu era um menino muito calado na escola. E aquilo me fez ter coragem. A certeza do perdão de Deus, a certeza de que Jesus transformou a minha vida, me deu coragem para testemunhar, para levar adiante a palavra de Deus. E esta coragem, Jesus quer dar também a cada um de nós. Aquela coragem que Ele deu para aqueles discípulos que estavam trancados, que estavam isolados, com medo de também serem mortos, eles receberam esse poder e foram testemunhar ao mundo inteiro. Talvez você também esteja inseguro, esteja com medo, como é que vai ser o meu futuro? Será que daqui 2, 3 meses eu ainda vou ter emprego? Será que o meu negócio não vai falir? Será que a minha empresa vai subsistir? Será que de repente eu não vou precisar demitir algum funcionário que eu tenho? Nós, como igreja, também estamos preocupados. Será que as contribuições vão continuar entrando? De repente está atingindo você também? Você não está também conseguindo honrar com os seus, não só com os seus outros compromissos, mas também, de repente, com a sua oferta para a igreja? São perguntas, são questionamentos que muitas vezes nos trazem medo. Mas Jesus vem para nos dar coragem. Coragem para sairmos de nós mesmos. Coragem para dizer, olha, Senhor, nós não estamos sozinhos. Tu estás conosco, tu estás comigo. Como diz o Salmo 23, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sim, esse Deus que está conosco nos consola, nos ampara e nos fortalece. Assim também nós somos convidados a ter coragem, a não guardar o Evangelho só para nós mesmos. Eu encontrei Jesus, vou ficar com essa mensagem só para mim mesmo. Não. Deus nos desafia a lançar essa semente adiante, a continuar pregando o Evangelho. Que Deus te fortaleça, que Deus te ampare a cada momento. Amém. Convido você para uma palavra de oração e em seguida também queremos juntos confessar a nossa fé a partir das palavras do Credo Apostólico. Oremos. Obrigado, Senhor, que podemos ouvir a Tua palavra. Obrigado também porque ela é palavra renovadora, palavra que nos faz sair de nós mesmos, nos faz testemunhar, nos faz receber poder para agirmos, para testemunharmos também a nossa fé. E por isso agora juntos também confessamos a nossa fé a partir das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Em nada ponho a minha fé. Queremos agora cantar e você também pode cantar junto. Sacrifício remidor no sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face
do clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Nós ainda queremos ter um momento de oração, de intercessão, oração final, seguido do Pai Nosso e seguido também da bênção, e depois ainda o hino final. E eu gostaria de convidar você agora a orar comigo. Mas antes, porém, convido você a ficar um instante em silêncio, que você coloque também diante de Deus aquilo que te preocupa, aquilo que neste momento está talvez te fazendo sentir angustiado ou sozinho. Coloque você diante de Deus agora. Queremos ficar um instantezinho em silêncio, onde você pode colocar o seu motivo de oração também diante de Deus. Querido e bondoso Deus, nós mais uma vez te agradecemos, porque podemos ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. Tu estás sempre conosco, agindo em nós, por meio de nós, através do Espírito Santo. Aquele Espírito de poder, aquele Espírito que vem para renovar a nossa vida, para nos dar coragem para testemunhar, para nos dar a certeza de que podemos ser perdoados por Ti, e para que também possamos sair do nosso isolamento e saber que temos a Tua companhia. Fica, Senhor, conosco. Fica, Senhor, com as nossas autoridades. Fica, Senhor, com aquelas pessoas que cuidam umas das outras. Fica, Senhor, com as pessoas que estão enfermas. Fortaleça-as, ampare-as e reanime-as, para que elas também não se sintam sozinhas. Usa-nos, Senhor, como um canal de bênção para também chegarmos a essas pessoas. Por tudo aquilo que nós ouvimos, sentimos e percebemos neste culto, queremos reunir todos os nossos pedidos e agradecimentos na oração que Tu nos ensinaste, quando podemos dizer juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agradecemos mais uma vez que você tem nos acompanhado nos nossos cultos. Já dissemos no culto da semana passada que pessoas em diferentes estados aí pelo Brasil têm nos acompanhado. Divulgue você também, compartilhe, diga mais uma vez como você tem recebido os nossos cultos. Nós queremos ouvir você. Nós queremos que também você fale adiante dessa experiência que você está tendo ao acompanhar os nossos cultos. Agradecemos muito a você. Se você quiser nos enviar um pedido de oração, fique à vontade, escreva ali embaixo um pedido de oração. Se você quiser nos ajudar financeiramente, também agradecemos muito. E assim receba você e a sua família a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e que Ele sempre tenha misericórdia de todos nós. Que sobre cada um de nós Ele levante o seu rosto e a cada dia nos conceda a sua paz. Fique você aí na sua casa, na paz do nosso Deus. E encerramos o nosso culto com a canção Sou Feliz com Jesus.
Se passa mais doce puder desfrutar, se dura mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar aos céus onde estou para ser